Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos adentrando em nosso terceiro episódio da série Rafael e as Áreas do Conhecimento. Hoje trataremos da área da filosofia e, claro, uma das mais famosas obras da humanidade é a Escola de Atenas. Mas, claro, se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. Sim, senhoras e senhores, depois de um mês sem atividades aqui no canal, estamos retomando nossas análises. As férias do nosso editor, roteirista e narrador acabaram, no caso eu. Mas olha, vem muita novidade interessante por aí. Como é de praxe, em nosso terceiro episódio, iremos seguir a mesma sequência dos anteriores. Começaremos pelo teto, ou seja, pela análise das pinturas pendentes. Dos 4 elementos apresentados por Rafael, a água se torna a representante da filosofia. Ela está situada à direita da esfera da filosofia, e para representá-la, Rafael, na parte do grisalho, escolheu a cena Metius Cutis. Quem a identifica novamente é Edgar Wind. Isso teria acontecido em função da guerra entre romanos e sabinos, a qual Metius Cutis, em vez de se submeter aos seus perseguidores romanos, levou seu cavalo para as águas do pântano, que em memória de sua intrepidez foi mais tarde chamado de Lacus Curtis. O pântano é visível no canto direito da pintura, e a longa lança, segundo Wind, é o atributo típico deste herói, tornando a cena facilmente reconhecível para um humanista da época e evocando o elemento água. A cena mitológica mostra um sátiro perturbando um casal de amantes, despejando água nas suas cabeças. No primeiro plano, há uma faixa de água, dentro da qual se vê o Cupido alado segurando um golfinho em seus braços, enquanto a cena na praia mostra como o amor é esfriado pela água. No primeiro plano, o corajoso Cupido conquista o elemento hostil, entrando no mar e treinando o golfinho para ser seu servo. Wind considera que Amor Vincit Aquam poderia ser um título adequado para esse idílio bucólico. Dessa forma, não resta dúvida que o elemento da água é o denominador comum entre ambas. Nas pinturas pendentes, temos agora à esquerda da filosofia a cena da contemplação da esfera. A personagem refere-se a Urânia, uma das musas da mitologia grega. Como já dito na análise do Párnaso, são em número de 9, e cada uma delas tem uma área de atribuição distinta. Urânia é a musa da astronomia, e sua representação mais comum inclui um globo celeste, e por vezes um compasso ou instrumentos matemáticos com os quais ela parece efetuar uma medição. Edgar Wind relaciona o tema à filosofia, provavelmente porque evoca a noção de conhecimento e análise. Na parte da esfera que fica logo acima da pintura da Escola de Atenas, temos a própria personificação da filosofia. Ela não tem asas como a poesia ou uma balança como a justiça, mas segura 2 livros, um vermelho com o tema latino moral e outro verde, a qual não consegui deduzir qual, começando com na, terminando com is, provavelmente naturalis. As cores verde e vermelho dos livros estão também nas suas roupas, indicando talvez que a filosofia reproduza no comportamento suas ideologias filosóficas. O vermelho, que na era cristã simbolizava o sangue de Cristo, passa no Renascimento a ser a cor da nobreza, mostrando o alto valor da moral defendida pela filosofia. Já o verde, sempre associado à ideia de natureza, por isso a ideia de ser naturalis, pois a filosofia está associada à compreensão e estudo da própria natureza. Os acólitos seguram a frase em latim conhecimento das causas. Muitos, inclusive, especulam que essa seria o nome do afresco de Rafael, e que o termo Escola de Atenas foi posta depois, o que acabou fazendo-a mais conhecida mundo afora. Essa frase carrega a base da premissa filosófica de Aristóteles, conhecimentos através das causas, indicando que todo conhecimento deve ser obtido através das perguntas: por quê? Como? Para quê? De que é feito? A filosofia está sentada sobre o trono de Diana. As 2 estátuas correlacionam-se ao pensamento da filosofia oriental. Os múltiplos seios fazem uma simbologia com a potência e a força. Agora,
Iremos para dentro da pintura alegórica. Analisaremos primeiro o cenário, pois há uma divisão simétrica bem interessante no processo de construção do afresco, bem como da perspectiva. Este afresco, uma obra-prima de representar a verdade natural adquirida pela razão, sobre a abóbada arqueada de uma imensa basílica com o teto e pilastras lacunares, inspirada em Constantino no Fórum Romano, decorada com estátuas de Apolo e Minerva, uma multidão de filósofos, sábios e alunos do passado, juntamente com artistas e mecenas do Alto Renascimento, discutem acaloradamente entre si, ou medeiam em silêncio. A perspectiva linear extraordinariamente profunda cria uma incrível ilusão de profundidade, a qual o ponto de fuga está localizado no meio, um pouco abaixo das cabeças de Platão e Aristóteles. Esse efeito no afresco é chamado de trompe-l'œil, se tratando até mesmo de uma cena teatral, apesar de que alguns atribuem o ponto de fuga acima das cabeças de Aristóteles e Platão. O que se pode perceber é a imensa quantidade de figuras geométricas usadas por Rafael para criar esse efeito. Entre esses elementos, temos triângulos, retas, quadrados, retângulos e círculos. A primeira reta separa Aristóteles e Platão. Ao longo da análise, percebemos não só se tratar de um espaçamento geométrico, mas até mesmo ideológico, como em breve veremos. Em seguida, uma outra linha passa acima das cabeças dos filósofos, mas ficando abaixo do arco. Após essa divisão, temos a distribuição das outras figuras de perspectiva, como o pequeno círculo, que está tocando as cabeças do filósofo, e do arco mais distante. Em seguida, temos um retângulo, que engloba o arco menor e o do meio, estando ambos dentro do arco maior. Esse arco maior forma um novo retângulo. Em seguida, temos um outro retângulo que agora inclui um arco cujas laterais englobam as perspectivas no centro, o grupo central de filósofos e mais alguns ao seu lado. O topo vai das extremidades do arco até o penúltimo degrau da escada. Isso tudo faz agora incluir um círculo que passeia por entre o retângulo e, por isso, um novo quadrado, agora incluindo o círculo. E, por último, aparecerá um triângulo, que fica dentro do quadrado, mas ultrapassa o círculo. Tudo feito de uma geometria que transpõe equilíbrio e uma forma perfeita da distribuição dos personagens dentro do afresco. Além disso, os arcos foram inspirados na cultura romana, como na antiga Basílica de Machênico de Constantino, a qual se vê os mesmos relevos de arcos usados por Rafael. Uma outra técnica a qual Rafael era especialista era na arte do encurtamento, que consistia na técnica em ajustar as figuras em proporções não realistas para dar a impressão de que certas partes do corpo estão mais próximas do observador. Por exemplo, as mãos de um personagem têm o mesmo tamanho, mas se ele estiver sendo retratado de lado, a mão mais distante é pintada em um tamanho menor, parecendo mais distante. Em seguida, temos as estátuas. À esquerda, temos a estátua de Apolo, deus da medicina e da poesia, mas também da música, por isso a lira em suas mãos, já explicado sobre ele em Parnaso. À direita, temos Atenas, deusa da sabedoria, que preside a paz e a defesa. Esta é uma personagem comum nas representações de instituições dedicadas à busca do conhecimento e da realização artística. As duas estátuas é a porta de entrada desta escola, representando a própria filosofia e sua importância para o mundo. Agora, iremos tratar dos personagens centrais da obra e depois seccioná-los, sendo assim, revelar os seus nomes, ou pelo menos as especulações em torno deles. No centro da obra, temos nada mais, nada menos que Platão à esquerda e Aristóteles à direita. Vamos primeiro a um detalhe que poucos observam, os livros que cada um traz consigo. Platão está com um livro chamado Timeu, um dos principais diálogos do filósofo. Os personagens desse diálogo são Sócrates, Timeu de Locros, Hermócrates e Critias. Nele é tratado sobre a relação entre a natureza do mundo físico e os seres humanos.
Timeu realiza comparações entre o mundo físico e o mundo eterno, comprovando que o primeiro acaba e é percebido pela irracionalidade, e o segundo é o que dura para sempre e é percebido pela razão. O livro que Aristóteles carrega é Ética a Nicômaco, talvez a principal obra do filósofo. Como o próprio título diz, esta obra trata sobre a ética e sobre a racionalidade prática. Também é apresentado a sua concepção teleológica, ou seja, que tudo o que fazemos deve cumprir com um fim, com um objetivo. A ética, portanto, é a que determina o objetivo máximo, que é a felicidade, que para Aristóteles é uma vida virtuosa. Essas duas obras dizem muito sobre a filosofia desses dois gregos e também sobre os gestos que cada um está fazendo. Platão está apontando para cima, o que representaria o mundo das ideias. Para esse filósofo, o mundo real e o mundo racional é o mundo das ideias, que está acima dos homens. O homem só conseguiria percebê-lo caso se dedicasse a uma racionalidade profunda. Aristóteles gesticula para baixo, mostrando com a mão que o importante é a vida terrena, o que fazemos em vida para nos dedicar à eudaimonia, ou à felicidade suprema, que é uma vida que não é sinônimo de vida cheia de prazeres, riquezas ou honras, mas sim uma que a virtude seja a principal característica. A diferença entre esses dois filósofos não para por aí. Também é representada em suas vestimentas. Platão está descalço e com roupas mais simples. Já Aristóteles está com sandálias e vestes com detalhes em ouro. Quanto à simbologia das cores, como Platão está mais ligado ao metafísico, o vermelho de sua roupa simboliza o celestial. Por isso que na própria stanza de la assinatura, o fogo está relacionado à disputa do sacramento. Veste também a cor violeta, símbolo do éter, ou seja, o ar, pois ambos, fogo e ar, não possuem peso. Já Aristóteles, que está mais ligado às questões terrenas, se correlaciona com as cores azul e marrom, ou seja, terra e água, ambas com gravidade e peso. Outro ponto que chama bastante atenção é a inspiração a qual Rafael usou para o rosto de Platão, pois o modelo escolhido foi Leonardo da Vinci, que na época já era pintor renomado e quase uma lenda viva entre os renascentistas. Para o rosto de Aristóteles, alguns sugerem que tenha se baseado na figura de Bastiano da Sangallo. Foi um arquiteto, designer e pintor italiano, além de protagonista de teatro renascentista. Por ser muito sério e atencioso, era conhecido pelo apelido de Aristóteles, o que acabou por influenciar Rafael para essa escolha. Isso basicamente dirá muito sobre o posicionamento dos filósofos. Os que estão à esquerda, ou seja, ao lado de Platão, estarão sempre interligados ao plano das ideias, enquanto que os que estão à direita, ou seja, do lado de Aristóteles, apresentarão tendências ao espírito positivo e à visão mais empírica. Acredite, se você pesquisar, dá para encontrar muita coisa. Inclusive, encontrei até mesmo matérias de alguns que apontam um paralelismo na figura dos dois filósofos com os dois apóstolos, Pedro e Paulo. Vamos agora aos outros personagens. Iremos começar pelos que estão do lado esquerdo, ou seja, os que estão ali ao lado de Platão. Na ponta da esquerda, temos o homem de barba branca, que está um pouco escondido. Ali está Zenão de Cítio, fundador da escola filosófica estoica, aquela que busca uma vida plena de virtude. O outro homem que parece estar escrevendo em um livro é Epicuro, um dos filósofos gregos mais importantes do período helenístico. Em resumo, sua filosofia focava na busca da felicidade, afastando-se das dores e se aproximando do prazer. Tanto que podemos reparar que ele está coroado com folhas de videira, um símbolo associado à alegria e à felicidade, estando com alguns de seus discípulos. Para esse modelo, Rafael buscou inspiração na figura de Tommaso Ignami. Também conhecido como Fedro ou Fedra, era um humanista da Renascença e orador. Foi prefeito da Biblioteca do Vaticano por vários anos e secretário do Quinto Concílio de Latrão. Amigo pessoal de Rafael, Tommaso tinha problemas com a visão. Por isso seu estrabismo, que está acentuado nesta figura de Rafael, foi disfarçado em Epicuro, que parece olhar para o livro que escreve.
No livro Contemporâneos de Erasmus, um registro biográfico da Renascença e da Reforma de Thomas Bryan, a figura masculina que o abraça seria uma interpretação de um alter ego feminino, já que também na época assinava cartas pessoais com o nome feminino chamado Fedra, mas deixando claro, isso é só especulação, como o próprio autor do livro alega. No mesmo livro, se é defendida uma outra visão sobre essa teoria. Seria a de que Epícoro estaria escrevendo sobre o fato de que nunca é cedo demais, nem tarde demais para ser feliz e filosofar. Isso está na premissa de que perto de Epícoro estão representadas todas as idades. Note, temos ali um bebê, temos ali um menino, temos um homem e também um velho, Zenão. E claro, não estariam aí por mera coincidência. Um pouco abaixo de Epícoro temos uma figura desconhecida. O que se sabe é o modelo, pois é na verdade o Duque Frederico II, Duque de Mantua, estando na época da pintura com seus 10 anos. Ao lado desse grupo, temos mais personagens importantes da filosofia. O homem de amarelo, que parece copiar as anotações do outro, é uma incógnita, podendo ser Boécio ou Anaximandro. Alguns até dizem ser Empédocles. A dúvida existe porque sabemos que esta é uma obra atemporal, tendo personagens de diversas épocas. Entretanto, há um certo consenso que aponta mais para Anaximandro, já que ele foi um importante matemático, além de filósofo, e por muitos estudiosos apontarem sua relevância para a filosofia ser bem maior que a de Boécio, já que foi ele quem definiu que o fim de tudo era o apeiron, que é a matéria infinita primordial de todas as coisas. O homem de verde que parece bisbilhotar é Averroes, um filósofo árabe importante por ser um dos principais comentadores de Aristóteles e por ter sido um dos responsáveis para os textos do grande filósofo grego voltarem para a Europa. Já o homem vestido com panos brancos é nada mais e nada menos que Pitágoras, responsável por criar um dos primeiros teoremas que nós aprendemos nas aulas de geometria. A lousa provavelmente representa uma de suas teorias que unia os números com a música, já que ele está mostrando a harmonia de um diapasão musical. Ao lado desse grupo, vemos mais 3 pessoas que se destacam. No canto, vestida de branco, ali está Hipátia de Alexandria, a primeira mulher matemática do Ocidente. Ela também foi chefe da escola platônica de Alexandria. Muito se discute sobre quem Rafael usou para se inspirar em Hipátia. Alguns apontam o modelo Francesco Maria della Rovere, o último duque de Urbino, que ainda jovem, era conhecido por sua beleza. Outros atribuem a inspiração ao pintor italiano Giovanni Antonio Bassi Sodoma, mais conhecido como Il Sodoma, mas alguns apostam que Il Sodoma inspirou a outro modelo, como em breve veremos. Já há também uma terceira hipótese, que seria ali Margarita Lucci, no caso, musa de Rafael. Então, qual desses vocês acham que foi? Deixa aí nos comentários. Ao seu lado direito está outro filósofo importante da Grécia, Parmênides. Seus primeiros estudos filosóficos foram na escola pitagórica, o que explica ele estar atento em Pitágoras. Sua única obra que chegou até os nossos dias fragmentada é chamada Sobre a Natureza, um texto que descreve o caminho da verdade e o caminho da opinião. Sentado em um dos degraus da escola, ali está Heráclito. Alguns dizem que este pode ser Michelangelo, já que foi o pintor que ele usou como inspiração para o modelo. Heráclito é considerado o pai da dialética, cujo objetivo é a contradição de ideias que origina outras ideias. Foi contra a preposição de Parmênides, dizendo que vivemos em um mundo onde tudo flui e que as coisas não são imóveis, e o ser é uno e eterno. Ele escreve sobre um bloco de mármore, aludindo ao Michelangelo escultor. Ele está isolado, pois, como muitos diziam, o próprio Michelangelo era bem reservado. A pose nos revela um outro detalhe. Quando olhamos a Capela Sistina, vemos o profeta Isaías de Michelangelo. Note como novamente Rafael se inspira em Michelangelo para compor a anatomia de Heráclito, que ironicamente pregava o movimento,
mas é o mais imóvel de todos, enquanto que Parmênides, que pregava a imobilidade, está em movimento. Alguns, inclusive, alegam que Rafael fez aqui uma grande ironia entre a ideia que defendiam e a ação que tomavam. Agora, subindo um pouco mais, temos um outro grupo. O principal é o homem de verde que lidera uma conversação e muitos o observam. Ali está Sócrates, nada mais, nada menos do que o homem considerado um dos principais fundadores da filosofia ocidental. Ainda é um personagem enigmático para muitos, já que apenas o conhecemos por textos de outros autores, mas o importante por agora é saber que ele está ali, representado na escola de Atenas. Ouvindo com vestimentas verdes e azuis é Ésquines socrático, ou Ésquines de Esfeto. Tornou-se discípulo de Sócrates ainda na juventude e esteve presente no julgamento e execução do grande filósofo grego. O homem mais velho que se inclina prestando atenção é Antístenes, fundador da filosofia cínica. Havia aprendido retórica com Górgias, mas depois passou a ser discípulo de Sócrates. Xenofonte acaba se tornando uma incógnita. Alguns dizem ser esse ao invés de Antístenes, e outros que seria no lugar de Ésquines. A figura da esquerda é o que parece estar com as vestimentas mais distintas às outras da escola de Atenas. Vestido com roupas de guerra, este talvez seja o personagem que mais estudam sobre sua identidade. Nesse caso, vale falar de 3 possibilidades. A primeira é que seja baseado em Péricles, o famoso político grego que sempre é representado com um elmo, importantíssimo para a criação do conceito de democracia. Outra possibilidade é que ele seja Alcibíades, também político grego, amigo pessoal de Sócrates e personagem de 2 diálogos de Platão. Por fim, a mais aceita, de que este seja Alexandre o Grande, o famoso general que conquistou boa parte da Europa, Ásia e norte da África. Ele era discípulo de Aristóteles, razão para a qual Rafael poderia tê-lo representado na escola de Atenas. Agora, caminhando para o extremo direito do quadro, veremos mais personalidades. O grupo recortado aqui é um dos mais interessantes do afresco. Começando pelo sujeito de branco, próximo da pilastra, é Protógenes, o pintor da Grécia Antiga. Há dúvidas que ele também possa ser Illo Sodoma, já mencionado anteriormente, ou Pietro Perugino, ambos pintores da Renascença. Protógenes foi um grande pintor da Grécia Antiga. Deixa aí nos comentários também, compartilhe com quem você acha mais parecido. De costas e de amarelo é Ptolomeu. Por mais que não conseguimos ver o seu rosto, ele carrega um globo, aumentando as suspeitas de que ele seja o famoso cientista nascido em Alexandria. Ptolomeu é importante para o Ocidente por ser um dos primeiros a registrar os movimentos celestes. Também foi um cartógrafo, produzindo mapas das regiões gregas, egípcias e onde se encontra hoje boa parte do Oriente Médio. Detalhe, o que mais impressiona é ele ter realizado todos esses feitos em pleno século II. De vermelho e desenhando uma lousa com um compasso é Euclides. Considerado o pai da geometria, foi um dos primeiros gregos a escrever sobre formas geométricas, noções de perspectiva, teoria dos números e muitos outros conceitos matemáticos. Por este sempre ser representado com um compasso, creio que a probabilidade desse personagem ser o Euclides é alta. Eu digo isso porque há outras 2 possibilidades de quem pode ser este homem. Uma delas é que ele seja, na verdade, Arquimedes, que não é só famoso por ter falado Eureka, ele também foi um matemático importante e contribuiu muito para conceitos que estudamos até hoje na física, como estática e hidrostática. Uma outra teoria é que seja, na verdade, Bramante, arquiteto italiano renascentista, apesar de que a maioria dos estudiosos dizem que foi, na verdade, o modelo de Bramante que teria, na verdade, inspirado ou que seria Euclides ou que seria, na verdade, Arquimedes. Bramante marcou seu nome na história, pois foi ele que projetou a cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano. De branco, de frente para Ptolomeu, segurando também um globo, mas este agora é um globo composto por estrelas, é um daqueles que também há muitas dúvidas de quem seja. A primeira possibilidade, e a mais provável, é que ele seja Estrabo, historiador, geógrafo e filósofo da Grécia Antiga.
foi autor da vasta obra intitulada Geografia, composta por 17 livros que tratava da história de todos os locais e povos conhecidos naquela época. Outra possibilidade é que este seja Zaratustra, profeta persa que fundou a primeira religião monoteísta do mundo, o zoroastrismo, que se baseava na contemplação dos astros. O fato de o personagem estar segurando um globo composto de estrelas aumentam também as chances de ser Zaratustra. Como modelo para ele, teria Rafael usado a figura de Baldassare Catiglione, um grande diplomata italiano da época. E para finalizar o grupo, temos uma grata surpresa. Presume-se que este seja o próprio Rafael, sim, ele se incluiu na pintura, o grande pintor da escola de Atenas. Não seria estranho o artista se colocar em uma obra como esta, que reverencia os grandes nomes do Ocidente? Esta é uma característica marcante do Renascimento, que é a valorização do indivíduo, das capacidades humanas. Podemos ver a semelhança deste personagem com o autorretrato de Rafael. A semelhança é clara e podemos notar que o artista nos dois quadros estão na mesma posição, invertendo apenas o lado da pose. Mas, como esse afresco é composto de dúvidas, também há suspeitas de que, na verdade, Rafael se colocou, mas não para representar a si mesmo, e sim uma outra pessoa, Apelles, um famoso pintor da Grécia Antiga. Acima do grupo está um ancião de vermelho. Este talvez seja Plotino, um dos principais filósofos da tradição neoplatônica e é considerado um dos principais pensadores da Grécia. Morreu no ano de 270 com diversas obras notáveis que compunham suas ideias sobre os três princípios da existência: o intelecto e a alma. Esta ideia foi a principal influência de diversas religiões. Além disso, esta talvez seja uma das principais contribuições para um dos principais campos da filosofia, a metafísica. Aproximando-se do centro da escola de Atenas, encontramos um homem deitado nas escadarias, isolado, usando vertes azuis e aparentemente lendo algo. Este é Diógenes de Sinope, também conhecido como Diógenes o Cínico, por ser um dos poucos personagens a estar com vertes, que não cobrem todo o corpo. As suspeitas que este homem seja de fato Diógenes é muito alta. O filósofo grego é famoso por ter feito da pobreza uma virtude, vivendo como mendigo em Atenas e morando em um grande barril. Não estamos falando aqui do Chaves. Buscou por toda a sua vida o ideal cínico da autossuficiência, que era uma vida natural e que não dependesse das luxúrias e das corrupções do mundo civilizado. Além disso, Rafael fez, segundo algumas teorias, outra ironia, como por exemplo o próprio Diógenes, que sempre explorando a simplicidade teria sido visitado por Alexandre o Grande, que disse que ele poderia lhe pedir qualquer coisa, e ele teria dito: afasta-te, pois está atrapalhando a luz do sol. E é por isso, senhoras e senhores, que ele aparece do outro lado. Isso agora responde o motivo de o porquê mesmo Alexandre, tendo sido discípulo de Aristóteles, aparecer ao lado dos que estão com Platão. Sendo assim, Rafael insere nessa obra o que há de melhor da alta cultura renascentista, e celebrando a filosofia por meio dos grandes nomes que até hoje perduram em nossa cultura ocidental. É sem dúvida a obra que expressa o melhor de Rafael, que com suas pinceladas eternizou o seu nome no mundo da arte.